Meu nome é Júlia, vou apresentar um trabalho sobre orientação do professor José Gilberto Henriques em relação ao uso do canabidiol para o tratamento do transtorno do espectro autista. Então, a gente sabe que o transtorno do espectro autista é um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais prevalentes na infância. Ele é caracterizado pelo comprometimento de dois domínios centrais, ou seja, o paciente tem que apresentar dificuldades de comunicação e interação social e a presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. A gente sabe que a maior dificuldade em relação ao transtorno do espectro autista é o tratamento. A gente tem bases muito sólidas em intervenções interdisciplinares, focadas para o tratamento do paciente autista. Entretanto, em relação à parte farmacológica do tratamento, tem-se poucas terapêuticas eficazes e com muitos efeitos colaterais na maioria das vezes. 75% dos pacientes com o transtorno do espectro autista vão precisar fazer uso de algum medicamento em alguma fase da vida, por causa de comorbidades especiais, comportamentos especiais, e são necessários o uso de drogas, além daquelas aprovadas pela Anvisa, como forma de tentar suprir a necessidade desses pacientes. E nesse sentido, o canabidiol surge como uma opção. O nosso objetivo, então, do trabalho é descrever o papel do canabidiol em um grupo de pacientes que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, relatando seus efeitos clínicos e adversos. Então, são pacientes do Dr. Gilberto. A princípio, ele prescreveu o canabidiol para 11 pacientes, mas para nossa entrevista de melhora do CBD ou piora em relação ao canabidiol, apenas 7 fizeram esse feedback. Então, os outros 4 foram excluídos porque eles não deram retorno para a gente em relação à melhora ou à piora. Então, dos 7 que a gente teve o feedback, variaram a idade entre 5 anos e 31 anos, uma pessoa só do sexo feminino e 6 do sexo masculino, sendo que nessa segunda coluna, vocês podem ver a situação clínica antes do canabidiol. Então, o baseline do paciente, que foi retirado da ficha dele mesmo. Aqui, na terceira coluna, vocês veem a percepção pelos pais ou pelo próprio paciente se houve melhora, piora ou manutenção do mesmo espectro clínico após o uso do canabidiol. Então, de forma geral, na tabela tem especificando todos os dados certinho, mas de forma geral, o baseline desses pacientes variavam de comportamentos de interação sociais dificultadas, dificuldade na escola, alguns pacientes sem controle esfincteriano, que não falavam, 2 pacientes que não falavam, e agressividade, agitação intensa, problemas de concentração e ansiedade extrema. E o que a gente teve em relação ao feedback dos pais e das próprias pessoas foi em relação à agitação, principalmente. 4 dos 7 relataram essa melhora extrema da agitação. 3 pacientes relataram melhora da agressividade, e eram os 3 que no baseline tinham comportamentos extremamente agressivos, principalmente durante a crise. Em especial, esse paciente de 31 anos teve uma melhora muito grande. Além disso, teve uma melhora em relação ao sono de 3 pacientes também. O contato interpessoal na comunicação foi relatado em um paciente e o controle da ansiedade também em um paciente. E o que a gente tem na literatura que vai em consonância com esses dados, que a gente fez uma revisão bibliográfica em relação a isso, foi exatamente a melhora desses pacientes nos quadros de agressividade, hiperatividade e ansiedade, nos ataques de raivas, nos comportamentos durante a crise, em especial da raiva mesmo, e nas melhoras comportamentais de maneira geral. Mas é importante ressaltar que esses trabalhos, eles não são metodologicamente concisos, porque a gente ainda não tem nenhum estudo clínico randomizado que aborda o tratamento do TEA com o canabidiol. Então, eles são mesmo a transcrição clínica do dia a dia do médico que usa o canabidiol para o tratamento do TEA. Além disso, é importante ressaltar que eles relatam quadros de pioras em alguns pacientes, 3% nesse estudo, 1% nesse estudo, e desse estudo é especialmente importante porque foi o resultado de uma paciente que ela apresentou um efeito colateral grave, ela apresentou um evento psicótico muito grave, e ela teve que parar de fazer o canabidiol, foi o único efeito colateral grave relatado entre esses 4 estudos. E no estudo de ARAM, com 60 pacientes, 20% abandonaram o tratamento por baixa eficácia. Eles não relataram piora em si, 10% relataram piora, mas eles relataram que não teve melhora nenhuma, então que não fazia o sentido do uso do medicamento, ou por efeitos colaterais. E em
relação aos efeitos colaterais, eu trouxe os dados desse estudo, é o estudo com a maior N até então, lembrando que ele não é randomizado, que tem essa tabela em relação aos efeitos colaterais, de 119 pacientes, que mostrou que 80% dos pacientes não apresentaram nenhum efeito colateral. E a gente vê esse padrão na maioria desses estudos. E os outros 20% que apresentaram algum efeito colateral foram efeitos colaterais brandos, foram efeitos colaterais considerados de leves a moderados, como sonolência, inquietação e efeitos psicoativos e aumento do apetite. Sendo que, lembrando, apenas uma paciente de todos os estudos, desse estudo em especial, apresentou efeito colateral grave. Isso foi em consonância com o que a gente achou nos nossos 7 pacientes, porque dentre desses 7 pacientes, apenas um apresentou um efeito colateral, que foi o desenvolvimento da compulsão alimentar, que também foi considerado efeito colateral de leve a moderado. Então, o que a gente conclui disso é que essa microamostra ela está em consonância com as recentes publicações em relação ao canabidiol no transtorno do espectro autista, e que nessa análise o canabidiol tem se mostrado seguro, com efeitos colaterais leves a moderados, e ele permitiu melhora de aspectos objetivos e subjetivos do dia a dia do paciente. Então, ele tem sim algum benefício para esses pacientes que fazem seu uso. Mas a gente ressalta que é importante que estudos metodologicamente mais concisos sejam realizados, em especial estudos duplo-cegos randomizados, para a gente confirmar essa percepção clínica que tem sido relatada na literatura. E é isso, muito obrigada.